A graça e a paz à Igreja amada de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, amados irmãos, abençoado. Que Deus possa fazer maravilha nesse momento na vida de cada um em nome de Jesus. Queridos, é uma maravilha poder estar com a igreja, poder estar louvando a Deus nessa noite e saber que Ele está conosco, está presente nesse momento, viu? Que Deus possa manifestar a sua graça, a sua abundância sobre as suas vidas. Queridos, como é de costume da igreja, nós já adoramos, já exaltamos esse Deus maravilhoso. Vamos agora ouvir a sua palavra, o que Ele tem a nos falar nesta noite, através da Escritura Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 10. E a palavra do Senhor, que será dissertada nessa noite, como tema é revestivos do novo homem. Revestivos do novo homem. O homem criado por Deus, o homem criado, gerado pelo Espírito Santo. Então o apóstolo, falando à igreja de Colosso, ele disse a esse povo, venha falando aqui da mortificação da carne, e quando chega no verso 10, ele fala deste revestimento, desta mudança que o Espírito proporciona aos seus filhos pelo poder da sua palavra. Então ele diz: e vós revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vamos orar ao nosso Deus, para que Ele fale ao nosso coração acerca deste revestimento, acerca dessa palavra que nos orienta a vivermos como santos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai, Tu nos tiraste do tremendal de lama e colocaste em nós o Teu selo, a Tua marca, para compreendermos a Tua palavra e sermos guiados por ela, Senhor, como pessoas transformadas, como pessoas libertas, como pessoas que foram, meu Deus, atraídas para o Teu reino. Que nessa noite o Senhor, meu Deus, se engrandeça, o Senhor seja engrandecido e nós venhamos diminuir. Que o Senhor, meu Pai, seja cada dia exaltado e engrandecido. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Queridos, amados do Senhor, santo de Deus. Então o apóstolo, ele convidou, através da palavra, aos santos de Colosso a revestir-se deste novo homem criado, gerado pelo Espírito Santo. Sabemos que quando o homem é gerado pelo Espírito, há mudança, há transformação de atitudes, de comportamentos, em todos os sentidos. O homem, quando é atraído pelo Senhor Jesus Cristo, o homem, quando é chamado pelo poder do Espírito Santo, e ele é revestido deste novo homem, ou seja, deste Espírito que o molda. Aquele velho homem que praticava as coisas danosas, coisas pecaminosas, neste novo homem é revestido a semente celestial, onde ele passa a adorar ao Deus que o gerou para o louvor da sua glória. Então, queridos, o Senhor nos atraiu para fazermos parte da sua família, família santa, família abençoada. E pelo Espírito, a cada dia nós somos ensinados a moldar-se à imagem de Jesus Cristo. Então, o Espírito, que é a palavra que nos capacita, que nos dá força para manifestar num ambiente corrupto, num ambiente terreno, a imagem de Cristo. A imagem de Cristo, meu querido, no pensar, a imagem de Cristo no sentir, a imagem de Cristo no agir. Então,
quanto mais, igreja, quanto mais desenvolvemos o caráter de Cristo, mais glorificaremos ao Senhor. Quanto mais você desenvolver o caráter de Cristo, você se afastará das coisas pecaminosas. Então, quanto mais eu desenvolvo as características do Salvador, eu me distancio das corrupções, das coisas pecaminosas, das coisas profanas, das coisas que desagradam a Deus. Amados do Senhor, à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhante no agir, semelhante no falar, semelhante no amor que Cristo teve para com os seus no seu ministério terreno. Então o apóstolo diz o quê? E vós revestiste. Então havia nesse povo ações que era promovida pela carne. Se você ler o verso 5 em diante, volta teus olhos para o verso 5, ele vai nos mostrar o que devemos fazer para esta vestimenta ser manifesta no cotidiano de nossas vidas. Amados, não são os sacrifícios que vai te revestir desta fortaleza, não são as obras sacrificiais que vão te capacitar a vencer o pecado, mas sim a palavra de Deus. O apóstolo João disse no seu livro, capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o poder para mortificar as obras da carne, a natureza terrena, está na palavra de Deus, e não mais no sacrifício que for implantada pelas obras da lei. A lei, meu querido, em Cristo foi revogada para manifestar-se a lei da justiça e do amor. Então o apóstolo diz: e vós revestivos. No verso 5 diz: fazeis, pois, morrer. Está aqui uma condição para você crescer. Está aqui uma condição para você se ausentar das coisas pecaminosas. Ele disse: fazei. Veja que o verbo está no fazer. Então é uma condição da igreja, não mais do Salvador. O Salvador já fez a sua parte, que foi ir à cruz do Calvário. Agora compete a mim, compete a você a fazer morrer a natureza terrena. E essa natureza terrena é constituída de quê? Ele vai dizer: de prostituição, de impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, no verso 6 diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então, meu amado, nós, quando fomos revestidos de Deus, quando fomos revestidos do Espírito Santo, é para nos afastarmos, ou seja, fugirmos, nos distanciarmos das coisas que aborrecem a Deus. Por isso que esse mesmo apóstolo diz: olha, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é cair na mão de um homem, não é cair na mão de muitos que muitos dizem que é do diabo, não, é cair na mão do Deus vivo. Então ele diz aqui que nós devemos fazer o quê? Igreja, mortificar a natureza terrena. E como eu consigo, meu querido, abater essa natureza no cotidiano que vivemos? Como conseguimos enfrentar, né, a nossa carne? Eu já disse várias vezes aqui que o grande inimigo do homem é ele mesmo, é a sua natureza terrena. O meu grande inimigo sou eu, não é o diabo. Nunca joga tuas culpas, teus erros, tuas falhas no diabo. Diga: eu errei. Diga para o Senhor: eu errei, eu assumo as minhas consequências. Então, amados do Senhor, para que possamos vencer essa natureza corrupta, é preciso estarmos ouvindo e praticando a palavra de Deus. É preciso estarmos orando a Deus.
É preciso estarmos, meu amado, congregando, não se afastando da comunhão dos santos. Exemplos claríssimos nós vemos quando uma brasa, ela está no fogo, ela está lá acesa. Mas tire ela do fogo, ela vai se apagar. A mesma coisa acontece quando você começa a se afastar da comunhão com os santos. Seu desejo vai ser envolto para a sobra da carne, para a sua natureza, para o envolvimento da natureza da carne. E lá para as tantas, essa cobiça lhe domina. Essa natureza lhe domina. Então o apóstolo diz: revesti-vos, e vós revestiste desse novo homem. Quando ele chega no livro de Romanos, capítulo 13, versos 14, Romanos 13, 14, ele disse: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Você veja que, mais uma vez, o Senhor está nos mostrando, através de sua palavra, que o desejo é da carne. Não é uma imposição do diabo que vai lhe dominar, mas sim, meu amado, a tua carne. Isso é, revesti-vos do Senhor. Quer dizer que quanto mais eu me revisto da palavra, que é o Espírito vivo, eu vou ter poder para resistir às tentações, para resistir às frustrações que irão surgir em minha vida, as perseguições, os traumas. Quando eu me revisto, meu querido, eu vou ter aptidão, força, vigor para superar as ciladas que se levantam. Observe que no livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16, ele disse: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais tu cederás. Se tu anda no Espírito, meus queridos, tu vai ter força, tu vai ter vigor para não satisfazer o desejo que a tua carne naquele momento emerge. Então, para repreendermos a natureza terrena, é preciso andar no Espírito. É preciso satisfazer a vontade de quem? De Deus, do Senhor. Você só pode mortificar a natureza terrena se caminhar, se andar, se vigiar no Espírito. É dessa forma que você vencerá as ciladas que vão surgir, que vão se lançar diante de você. Vai se levantar. Deus vai permitir. Deus vai fazer com que você passe por isso, para te saber como está a tua confiança nele. Ou se você confia na sua carne, ou se você confia nele. Se você confia nas suas forças, você vai cair. E vai ser uma queda muito grande. Agora, se você confia nele, você vai ter força para superar as diversidades e essas ciladas e essas inclinações que a tua carne quer levar-te. Veja que no versos 25 ele disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, são ordenanças, meu querido, que o Senhor nos impõe para vencermos as cobiças da carne. Só pode vencer as cobiças da carne quem tem temor a Deus, quem teme ao Senhor. Quem não teme a Deus, quem não teme ao Senhor, vai se deixar levar pelos desejos desenfreados da carne. A carne vai te fazer coisas horríveis, meu querido. A carne vai te levar a fazer coisas horríveis. E você, quando não está alicerçado na palavra, vai mergulhar a fundo. Vai sentir prazer a fundo. Não é? Você não vai se preocupar com a sua imagem, com a reputação da sua casa, mas você vai se aprofundar no pecado. Quando eu não tenho, né, o temor a Deus, quando eu não vivo para Deus, quando eu deixo de viver para Deus, eu vou dar evasão a quem? A carne. Vou satisfazer o desejo da carne. E isso, meu querido,
Deus não se agrada com os que Ele chamou, com os que Ele selou, com os que Ele o deu vida. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então por isso que Ele procura a nos orientar a arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. A voltarmos ao primeiro amor. O apóstolo, quando escreve na sua carta, volte a Romanos, capítulo 5 de Romanos, versos 10. Jesus é tão amoroso para com o seu povo. Jesus é tão carinhoso, meu amado, que quando ainda inimigos, né, Ele nos deu vida, restaurou o nosso ser para compreendermos a sua grandeza. Então ele disse aqui no verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, salvo de quê? Para a eternidade? Não. A eternidade é algo conquistado por Cristo e não dependeu de mim e nenhum de vocês. Aqui é salvo, meu querido, dos obstáculos